paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos a lei da conservação, aula passada, né? Encontro passado, né? Melhor, é a lei da conservação, e nós vamos ver hoje a lei da destruição, que é muito importante. Existe uma lei de destruição? Sim, existe uma lei de destruição e ela é muito importante. Então, a lei de destruição, que também poderia ser chamada lei de transformação, outro nome que a gente poderia dar, né? Mas a gente chama de lei de destruição, apresenta essencialmente uma condição inequívoca que atinge todos os seres vivos, seres viventes, o aperfeiçoamento contínuo e progressivo, tá? Então, nós vamos lembrar Lavoisier, que dizia assim: na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Lembra disso? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí nós vamos ver que destruição vem do latim destructione, que significa ação ou efeito de destruir, demolição, destruição de uma casa. Na pergunta 728, nós vamos ver que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. Então, a gente pensa que é destruição, mas na realidade é uma transformação e melhoria dos seres, né? Então, o que é importante, que é uma lei natural, a destruição? Renovar as espécies, melhoramento dos seres vivos, equilíbrio ecológico, uma espécie destrói a outra para sobreviver, há um equilíbrio ecológico, porque o homem, nós vamos ver que ele é finito. Aqui, encarnado, nós somos finitos, né? Temos um fim. Nós sabemos que o espírito, ele é imortal, mas nós aqui, como seres humanos, vamos ter um fim. É um fim, nós vamos ter um fim, né? Saiba disso. Saiba e preste atenção nisso, como é importante a gente saber disso. É engraçado, né? Quanto mais a gente estuda a morte, ou vê a morte, ou compreende a morte, mais a gente consegue viver, gente. Morte e vida, elas estão ali juntinhas, né? Quanto mais a gente entende a morte, estuda a morte, compreende, vê que a gente vai ter um fim, mais a gente aproveita essas sutilezas da vida. Isso é para deixar vocês pensarem, não é não? Quanto a gente vai entendendo, a gente vai aproveitando melhor a vida, dando mais valor à vida, mais valor à vida. Então, nós aqui como seres finitos não entendemos esse Deus infinito, eterno, a gente não consegue entender muito bem, nós somos criaturas, ainda não entendemos bem. E o homem evoluindo, a verdadeira vida está no princípio inteligente, né? Lembra o princípio inteligente? Criado por Deus, simples ali, ignorante, o espírito com letra minúscula, questão 23, no livro dos espíritos, espírito com letra minúscula, princípio inteligente. E ele vai passando pelos reinos, se individualizando lá, quando chega ao reino hominal, né, que são os seres inteligentes da criação, os espíritos. Questão 76 do livro dos espíritos, lembra disso? Questão 76 do livro dos espíritos, os seres inteligentes da criação, os espíritos. E o homem vai assim evoluindo até ser mais humano, ser humano, mais humano, e aí caminhando para a angelitude. Todos nós chegaremos lá um dia, né? Nós vamos ver que destrói-se, atender o equilíbrio natural decorrente das leis de conservação e destruição conjugada, né? A gente vai ver isso aí, que é a lei de destruição. Então há duas formas de destruição no planeta, uma benéfica e outra abusiva. A benéfica não passa de uma transformação e a abusiva não está na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem. Então é a nossa imperfeição, né? Não está lá na lei de Deus, mas é a nossa imperfeição moral e intelectual. Nós somos muito imperfeitos, né, gente? Muito imperfeitos. Então, toda destruição que excede o limite da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, toda destruição que passa esse limite da necessidade é uma violação da lei de Deus, né? Então, destruição necessária e destruição abusiva. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamamos de destruição
não é mais do que uma transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Nós já vimos. As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para nutrir-se, só seres vivos destroem uns aos outros, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução e de utilizar os restos dos envoltórios exteriores. Então é uma lei de Deus, a lei da destruição. Então, para evitar a destruição, antes do necessário, a natureza cerca os seres vivos com os meios de preservação e conservação. Lembra que nós estamos lá? A lei de conservação? Então, ali, ó, a natureza se cerca dessa lei de conservação. Toda a destruição antecipada entrava o progresso desse princípio inteligente. Então, pelo instinto de conservação, deve o homem buscar prolongar a sua vida. E por isso, uma voz secreta o faz repelir a morte. Sabe por que a gente repele a morte? Pelo instinto de conservação. A gente quer viver aqui, eu não sei vocês aí, mas uns 150 anos, talvez uns 200 anos, será que é isso? É o instinto de conservação, a gente quer ficar aqui, para repelir a morte. É importante isso, o instinto de conservação é muito importante. Você já imaginou? Cada frustração, a pessoa querer sumir aqui da vida, né? Cada coisa, tem gente assim, né? Cada pequena frustração já é motivo aí para abandonar a vida, não. Nós temos que ter força, perseverança, fé, as coisas mudam, as coisas melhoram, a gente tem que ter essa esperança na vida. Então a gente tem esse instinto de conservação para nos manter aqui. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Então os meios de conservação estão ao lado dos meios de destruição, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, ao mesmo tempo conservação, tem a destruição para equilibrar, né, tudo. Então, a necessidade de destruição é proporcional ao grau evolutivo de diversos mundos e desaparece no mundo no estado físico e moral mais apurado, né? A gente vai ver essa necessidade. Na Terra, a necessidade de destruição diminui à medida que o espírito supera o quê? A matéria, né? A necessidade ali da destruição. Então, com relação à destruição dos animais, o homem tem o direito de aplicar a destruição regulando a medida da necessidade de prover sua alimentação e segurança, sendo que o abuso jamais foi direito. Tudo que passa o necessário, gente, não é o direito aí, não é a lei de Deus. Então, a atividade que ultrapassa as necessidades mostra o predominância do quê? Da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo o homem responsável pelos abusos que tenha cometido. Então, se o homem comete abusos, ele vai ser responsável por isso. Alguns povos têm escrúpulos com relação à morte de animais, muitas vezes mais por temor supersticioso do que por caridade, né? Morte dos animais, aí essa matança dos animais, né? A gente, sei lá, né? A gente tinha que pensar um pouco mais sobre isso, né? A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no invólucro corporal, está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive o corpo. Nós vamos ver que no animal também, ali sobrevive o princípio inteligente ali do animal. O nosso espírito, que nós somos espíritos já, né? Então é isso, gente. Então nós vamos parar por hoje. A lei da destruição, ela é muito necessária, ela faz parte das leis de Deus, né? Para manter esse equilíbrio todo, né? A gente ter esse equilíbrio e manter as espécies, é muito importante a lei da destruição, tá? Ela faz parte desse equilíbrio aí que nós temos. Bons estudos, vamos ler os livros dos Espíritos.